usando a boca do teu filho como profeta do Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dia de alegria estar aqui nessa noite para juntos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Hebreus, a carta que foi escrita aos Hebreus que no Novo Testamento, depois das cartas paulinas, entre Filemão e Tiago. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Grande Deus, tu és poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos e te glorificamos, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence ao Senhor, meu Deus. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, ó Pai. E por isso, meu Deus, nós queremos essa noite, meu Deus, devolver, Senhor, toda a honra, toda a glória, meu Deus, nós devolvemos ao Senhor, nós atribuímos ao Senhor neste lugar, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, receber o nosso louvor, a nossa adoração neste lugar, ó Pai, meu Deus, e que a Tua presença, meu Deus, venha ser manifesta, meu Deus, neste lugar, nos nossos corações, meu Deus, nessa noite, através da Tua palavra, meu Deus, nessa noite eu peço, Senhor, perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, e me conceda, meu Deus, graça, meu Deus, me coloca nessa noite debaixo da Tua graça, me coloca nessa noite, meu Deus, debaixo da Tua misericórdia, para que eu possa, meu Deus, transmitir a Tua palavra, meu Deus, a minha vida, meu Deus, seja nessa noite, ó Deus, direcionada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e meu Deus, o meu coração através da Tua palavra, fala com a Tua igreja à noite, ó Deus, através da Tua palavra, Pai, é o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, o texto ao qual nós lemos, que se encontra no livro de Hebreus, nós vimos que a palavra de Deus, ela vem nos exortando para entrar pelo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos abriu,
para nos conduzir até a presença de Deus. Porque a Bíblia nos diz que lá no Antigo Testamento, quando esse caminho ainda não era aberto, a Bíblia nos diz lá nesse mesmo livro de Hebreus, lá no capítulo de número 9, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8, do capítulo 9, também desse livro de Hebreus, a palavra de Deus nos diz: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O versículo 8 diz assim: dando-me isso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Então o que é que a palavra de Deus nos mostra? Que lá no Antigo Testamento, a todo tempo, entrava o sacerdote do primeiro repartimento do tabernáculo para oferecer os serviços que eram prestados a Deus. Mas a Bíblia diz que no lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar naquele lugar. E a Bíblia nos diz que não sem sangue. O sumo sacerdote tinha que entrar ali com sangue. Ele tinha que entrar ali com sangue, porque ele corria um grande risco de morrer. Imagino eu que no dia que o sumo sacerdote tinha que entrar naquele lugar santo dos santos, grande era a sua preocupação. Porque era uma questão de honra, mas era uma grande responsabilidade. Porque era o lugar santo do santo. E ele só podia entrar ali uma vez no ano, porque o caminho ainda não, dando a entender o Espírito Santo, que o caminho do santuário ainda não estava completamente descoberto. Então a palavra de Deus nos diz que somente o sumo sacerdote, ele podia entrar ali uma vez no ano. Era extremamente proibido o sumo sacerdote entrar ali mais de uma vez no ano. E ele precisava entrar com sangue. Deus precisava ver aqui o sangue na mão do sumo sacerdote. Ele tinha que entrar naquele lugar santo do santo, mostrando ali para Deus o sangue que estava nas suas mãos, porque ele corria um grande risco de morrer. Porque nós sabemos que aquele sangue ali era um sangue que não era perfeito, era sangue de animal. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus extremamente santo, Ele é um Deus justo. E aquele sangue ali não satisfazia a justiça de Deus, por um meio a qual Deus proporcionou para poder salvar a nação de Israel, para perseverar a nação de Israel. Foi o meio que Deus proporcionou para assim estar perdoando o pecado daquela nação de Israel. E ali fazia aquele sacrifício para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. Mas não era um sacrifício eterno e perfeito, porque aquele sangue de animal não satisfazia a justiça do nosso Deus. Mas quando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado e vertido na cruz do Calvário, que o Deus Pai olha para aquele sangue que
estava ali sendo vertido na cruz do Calvário. Deus Pai olha para aquele sangue, Deus Pai, imagino eu que Deus Pai fala naquele momento: esse sangue que está sendo vertido na cruz do Calvário satisfaz a minha justiça, e foi através daquele sangue que um novo e vivo caminho foi aberto para que nós possamos entrar por esse caminho. E a palavra de Deus nos manda que nós devemos entrar por esse caminho com ousadia. Nós vimos que o versículo 19 da palavra de Deus, da qual nós lemos, nos fala: pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santo. É com ousadia que a palavra de Deus nos manda entrar. Aleluia, meu Deus. É com coragem, é com fé que a Bíblia nos manda entrar por esse caminho, um novo caminho, um novo e vivo caminho. Não é um caminho qualquer, mas é um novo e vivo caminho, assim diz a palavra de Deus. Caminho para a libertação dos nossos pecados. O único caminho que leva a Deus é um caminho, um novo e vivo caminho, que nos leva a um destino maravilhoso. Caminho que nos leva a um destino maravilhoso. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus nos manda entrar por esse caminho com fé e ousadia, com coragem, com confiança em Deus. Aleluia, meu Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo já foi vertido na cruz do Calvário para nos trazer a libertação. Porque quando o sangue dos animais era derramado para perdoar o pecado do povo de Israel, o perdão era concedido, mas a mente das pessoas continuava pesada. O povo continuava com a sua consciência pesada. Era um sangue que não purificava a consciência do povo. Recebia o perdão, mas continuava com a mente, com a consciência pesada. Mas o sangue de Jesus Cristo nos traz uma libertação por completo. E talvez nessa noite o inimigo tenha te acusado, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e Jesus te convida a entrar por um novo e vivo caminho, com fé e ousadia e confiança no Senhor Jesus Cristo, aquele que é o sumo sacerdote ao seu favor nessa noite. Aleluia. Porque assim diz a palavra de Deus: pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua fé. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. A fé e o achegar em Deus está caminhando de mãos dadas, irmãos. Porque é com fé, com coragem, com ousadia que nós chegamos a Deus. Aleluia! Tendo o coração purificado, a má consciência, o corpo lavado com água limpa. E quando chega no versículo 23, o escritor, a palavra de Deus nos diz: a palavra de Deus nos ordena, nos exorta: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, nós precisamos manter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu, aquele que fez promessa na minha vida, aquele que fez promessa na sua vida, ele é fiel.
Deus, Ele é fiel com as suas promessas. Deus, Ele nunca falhou para com as suas promessas. Nós vimos que quando Deus, Ele promete tirar o seu povo ali da terra do Egito, Deus, Ele cumpriu com a sua promessa. Ainda que o coração de Faraó estava endurecido, mas Deus, através da sua mão poderosa, Ele cumpre a promessa na vida daquele povo e sustenta aquele povo no deserto. E a presença de Deus acompanhava o povo ali naquele deserto, porque Deus, Ele é fiel para com as suas promessas. Deus, Ele promete o povo uma terra que manava leite e mel, e Ele faz o povo entrar naquela terra porque Ele é fiel para com as suas promessas. Então nós podemos ver, irmãos, que as promessas de Deus, elas sempre se cumprem na vida do seu povo. Não importa o tempo que passa, mas Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quando Deus, Ele promete a Abraão, ele precisou de esperar. E muitos anos se passou até que a promessa cumprisse na vida de Abraão, que daria a Abraão um filho. Mas Deus, Ele foi fiel, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Irmãos, precisamos manter firme na nossa posição de servo. Quantas pessoas têm perdido a esperança nesses últimos dias a qual nós estamos vivendo, esquecendo que aquele que fez a promessa na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para cumprir as promessas. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. A Bíblia nos diz que quando Moisés envia 12 espias para espiar aquela terra, para observar aquela terra, e eles haveriam de possuir por herança. A Bíblia diz que aqueles 12 espias vão até aquela terra, observam aquela terra, passam pelo meio daquela terra. Mas a Bíblia diz que 10 daqueles espias, daqueles homens, voltam trazendo para Moisés e para o povo um relatório negativo, dizendo que a terra realmente era uma terra boa, mas que era impossível entrar naquela terra, porque havia gigantes, havia muitos obstáculos para que eles pudessem entrar naquela terra. Eram homens que haviam perdido a esperança, que não estavam confiando nas promessas de Deus, mas fiel é aquele que prometeu. Só que a Bíblia diz que Caleb e Josué, eles fazem o povo se calar diante daqueles questionamentos e fala para Moisés: nós vamos subir e vamos possuir a terra. Se o Senhor agradar de nós, nós vamos entrar na terra, porque é uma promessa de Deus na nossa vida. O Senhor nos prometeu essa terra e nós vamos entrar nessa terra. Lá tem gigante sim, mas nós vamos entrar porque Deus prometeu, indiferentemente se tem gigante, mas nós vamos entrar nessa terra, porque fiel é o que faz promessa, meu irmão. Se Deus, Ele fez promessa na sua vida, não se preocupa se tem deparado gigante na sua vida, não se preocupa com os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, mas Deus vai fazer a promessa dele se cumprir na sua vida, porque fiel é o que fez promessa na sua vida. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz que ali quando Caleb ele se posiciona contra aquele povo, testificando da sua confiança em Deus, a Bíblia nos diz lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 10, se não estou enganado, que aquela congregação de Israel queria até mesmo apedrejar Caleb e Josué.
Eles correram o risco até mesmo de ser apedrejados por aquela congregação, por aquelas pessoas ingênuas. Mas eles não abriram mão das promessas de Deus. Estava correndo o perigo de ser apedrejado, mas não abriu mão das promessas de Deus. E é o que nós vimos aqui no versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 12, que quando eles entram naquela terra, e eles já estavam ali dentro daquela terra, conquistando aquela terra passo a passo, conquistando aquela terra aos poucos, as cidades aos poucos. Diz a palavra de Deus que Caleb ele chega para Josué e fala para Josué: olha, Josué, você sabe o que o Senhor falou a respeito de mim e a respeito de ti, quando nós fomos enviados para espiar essa terra. E você sabe, Josué, que muitos dos meus irmãos voltaram para trás levando um relatório negativo para aquela congregação. Mas só que eu perseverei em seguir o meu Deus. Aleluia! E naquele dia, Josué, através de Moisés, servo de Deus, Deus ele fez uma promessa na minha vida. Deus ele fez uma promessa na minha vida que a terra a qual eu havia pisado, eu ia possuir por herança. E hoje, Moisés, já 45 anos se passaram, porque naquele dia eu estava com 40 anos e hoje eu estou com 85 anos. 45 anos, Moisés, Josué, já se passou, mas eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo vigor. A minha força é a mesma, porque eu perseverei em seguir o meu Deus. Porque eu, Josué, Caleb estava falando para Josué, porque eu sou um homem que acredito nas promessas de Deus. Caleb era um exemplo de uma pessoa que confiava nas promessas de Deus, que acreditava nas promessas de Deus. É o exemplo de uma pessoa que não abria mão das promessas de Deus. 45 anos já havia se passado, mas ele não havia perdido a sua esperança. 45 anos já havia se passado, mas Caleb não abriu mão das promessas de Deus na vida dele. Meu irmão, não importa o tempo que tem passado na sua vida, não importa quanto tempo tem durado a sua caminhada, mas não abre mão das promessas de Deus na sua vida. Mas entra pelo novo e vivo caminho. Permaneça no novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia desse novo e vivo caminho, mas permaneça nesse caminho, porque o destino desse caminho é maravilhoso, o destino desse caminho é inexplicável nas nossas vidas. O destino desse caminho, esse caminho nos faz herdar as promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Ainda que você esteja correndo risco, assim como correu o risco Caleb de ser apedrejado naquele dia, mas ele não abriu mão das suas promessas, porque ele confiava, ele acreditava nas promessas de Deus. E nós somos chamados para acreditar nas promessas de Deus, para confiar nas promessas de Deus. E a palavra de Deus, ela ainda nos exorta que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns.
Versículo 25, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Quantas pessoas têm deixado a sua congregação? Quantas pessoas têm abandonado a fé? Mas aqui a palavra de Deus nos exorta, que nós precisamos estar na casa de Deus, que nós precisamos estar na presença de Deus, porque aqui é um lugar de adoração. É um lugar que nós escolhemos para estar reunidos em comunhão com o outro e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados, porque nós formamos um só corpo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é coisa séria, porque diz a palavra de Deus que a igreja ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A nossa comunhão uns com os outros ela é de extrema importância diante de Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, não deixando a nossa congregação como é o costume de Deus. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você não é uma pessoa qualquer, você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia, que se vai se aproximando aquele dia que as promessas de Deus vão de se cumprir na nossa vida. O dia ele vai se aproximando cada vez mais, o dia em que o Senhor Jesus Cristo há de vir buscar a sua igreja. Há de vir buscar a sua igreja para que nós possamos contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos herdar as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Assim como Caleb herdou ali as promessas de Deus na vida dele, entrando ali naquela terra prometida. Depois de 45 anos que havia se passado, mas ali Caleb estava ali reivindicando as suas promessas diante de Josué, porque ele era um homem que cria nas promessas de Deus. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas esperam, irmãos, uma recompensa de imediato. E às vezes a recompensa ela demora. Como demorou na vida de Abraão, como demorou na vida de Caleb, 45 anos. Nem sempre a recompensa ela vem de um dia para o outro, mas vale a pena perseverar na presença de Deus, porque nós sabemos que Deus ele é fiel para fazer as suas promessas se cumprirem em nossas vidas. E é preciso que nós permanecemos firmes na presença de Deus, que nós permanecemos firmes no caminho no novo e vive o caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu através do seu sangue, para que nós possamos ter acesso à presença de Deus, para que nós possamos ter paz com Deus, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter intimidade com Deus. Esse novo e vivo caminho foi aberto, caminho esse que nos conduz à salvação eterna. Quantas pessoas têm abandonado este caminho? Mas devemos agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado neste caminho. Ele tem te sustentado nesse caminho, apesar das dificuldades, apesar dos momentos de revés na sua vida. Talvez você tenha andado com a sua fé abatida nesses últimos dias, mas permaneça nesse caminho. Talvez o inimigo tenha trabalhado na sua vida, tentado esfriar a sua fé, mas permaneça nesse novo e vivo caminho que Jesus te chamou, te colocou
Não abandona esse mal, vive o caminho que Jesus abriu através de um preço muito caro. Porque nós sabemos que aqui na terra os revés são muitos, as dificuldades são muitas, as batalhas são muitas aqui na terra. Mas em Jesus nós temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós e nos faz permanecer nesse caminho nas horas difíceis, nas horas de indecisão, nas horas que nós pensamos que não vamos suportar, que não vamos aguentar. Mas existe esse sumo sacerdote intercedendo por mim e por você, para que nós não venhamos sair desse novo caminho, para que nós não venhamos abandonar a nossa congregação como é o costume de muitos, para que nós não venhamos abandonar a nossa fé, mas para que nós venhamos a reter firme a esperança da nossa confissão. Qual que é a esperança da sua confissão, meu irmão? Naquele dia que você levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus Cristo como único Salvador na sua vida, porque você tinha esperança no seu coração, esperança na volta de Cristo, esperança de um dia ir morar no céu. E como hoje anda essa nossa esperança? Existe um momento que nós precisamos parar para refletir como está a nossa esperança acerca da volta de Cristo. Como está a nossa esperança acerca da nossa salvação? Como está a nossa esperança acerca daquilo que Deus ele tem preparado para a minha vida, para a sua vida? A Bíblia diz que nós precisamos manter firme a esperança da nossa confissão. Manter firme a esperança da nossa confissão. Porque aquele que fez promessa na minha vida, aquele que fez promessa na sua vida, ele é fiel. Irmão, nós vimos que Deus ele nunca falhou em cumprir as suas promessas. Deus nunca falhou em cumprir as suas promessas. Nós vimos que lá no Antigo Testamento, o que Deus ele mais tem é promessa na vida do seu povo. E Deus ele sempre cumpria as promessas. Promete a Israel que ele haveria de mandar o seu filho, o Messias prometido. Que ele haveria de enviar o desejado de todas as nações. Zacarias 9:9, a Bíblia diz que o desejado de todas as nações, que ele haveria de vir montado um jumentinho e entrar naquela cidade. Nós vimos que Jesus, ele monta naquele jumentinho, entra naquela cidade, e ali as pessoas dizem: Hosana, Hosana. Mas ali era Deus cumprindo as suas promessas na vida do seu povo. E quantas pessoas ali naqueles dias estavam desatentos às promessas de Deus, a ponto de crucificar o Senhor Jesus Cristo, porque estavam desatentos às promessas de Deus. Aleluia. Mas precisamos estar atentos às promessas de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Indiferentemente, eu não sei qual é a promessa que Deus ele tem na sua vida, porque muitas promessas de Deus ele pode ter na sua vida. Porque Deus ele tem promessa na nossa vida, irmãos, de forma coletiva, e tem também de forma individual. Nós vimos que quando Israel estava vivendo aquele período de silêncio profético, quando Deus ele não se levanta profeta para falar com o povo. Só que mesmo naquele período existia os remanescentes de Deus. Só que mesmo naquele período existia intercessores
É lógico que foi um período difícil, né? Porque 400 anos se ouvir o profeta, até que se ouve o anúncio de um anjo, até que se levanta João Batista para quebrar aquele silêncio profético. E ali nós vimos que existia uma mulher chamada Ana, que não se apartava do templo. Uma mulher que, entendo eu, que ela vive aquela transição daquele período, entendo eu. Mesmo vivendo aquele período difícil, mas existiam pessoas fiéis, tementes, pessoas justas. E diz a Bíblia que ali Deus ele faz uma promessa para Simeão, que era um homem justo. Uma promessa Deus faz para Simeão. Foi uma promessa não para todo Israel, mas uma promessa individual para Simeão. E Deus ele faz, fala para Simeão, Simeão. A Bíblia diz que o Espírito, que Simeão era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E que ele foi avisado pelo Espírito de Deus que ele não morreria sem ver o Messias prometido. E a Bíblia diz que ele foi levado ao templo pelo Espírito de Deus. Veja que a todo tempo o Espírito de Deus guiava a vida de Simeão. E que o Espírito de Deus havia revelado, feito uma promessa na vida de Simeão, que ele não morreria sem ver o Messias prometido. E no dia que Simeão ele chegou no templo, sendo levado pelo Espírito de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, que o Senhor Jesus Cristo foi levado para que ele apresentasse a Deus. Ele pega Jesus nos seus braços, nas suas mãos, e adora a Deus e agradece a Deus e fala para Deus: Senhor, agora você pode me despedir em paz, porque a tua promessa se cumpriu na minha vida, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Fiel ele me prometeu. Se Deus te prometeu algo, não duvida. Não deixa o inimigo roubar a esperança que há no teu coração. Não deixa o inimigo roubar a semente que há no teu coração. Não deixa o inimigo roubar a tua coroa. Não deixa o inimigo roubar a fé que há no teu coração. Porque aquele que tem promessa na minha vida, na sua vida, aquele que tem promessa na vida da sua igreja, ele é fiel. Mas é preciso que nós permanecemos firmes. É preciso que nós permanecemos confiantes nesse Deus. E que o Espírito de Deus continue falando no seu coração nessa noite, por meio dessa palavra. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Louvado seja Deus.